Olá, amigos da Connect TV, está começando mais uma edição de O X da Questão, o programa que aborda os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. Eu sou Jefferson Correia, hoje eu estarei apresentando este programa e eu estou com os meus colegas, meus amigos, o Renato Ferreira, o Silvio Brauná e o Paulo Henrique Araújo, PH Vox. Renato, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu caro Jefferson, prazer estar mais uma vez aqui com vocês para fazermos, mais um X da Questão, discutirmos aí os principais assuntos do Brasil e do mundo, principalmente do Brasil, porque, gente, para mim o vento está virando, né? Não o vento aqui eu vou falar daqui a pouco, mas o vento político, porque está mudando. Estou falando mais uma vez aqui da Zona Oeste de São Paulo, temperatura hoje aqui na Vila São Francisco por volta de 21 graus, mas está nublado e ventando também. Então a sensação é de uma temperatura um pouco mais baixa. Ventando não tanto como o Rio de Janeiro, né, amigo? Mais uma vez está lá em estado de alerta, realmente. O Rio que já sofre com tantos outros problemas, né, de violência e com os seus políticos. Agora também, semana assim, toda semana, muito vendaval lá que está deixando os nossos amigos cariocas e fluminenses em situação muito complicada. Mas é um prazer estar aqui falando com você, Jefferson, Silvio e o PH lá dos Estados Unidos. Inclusive o Rio Grande do Sul também sofreu bastante com essas intempéries do tempo. E já vou avisar para a nossa audiência que se por acaso o Renato dá uma travada, o eu damos uma travada, é por causa justamente dessa ventania. Porque aqui no estado de São Paulo a Defesa Civil já emitiu alertas. Então, se a gente travar, tá autorizado. Pode tirar sarro de quem ficar travado, tá bom? Não tem problema. Silvio Braunar, tudo bem, Silvião? Como é que está aí os nossos states? O Silvio travou. Aí, ó. Falei que alguém ia travar. Eu falei que alguém ia travar. Olha como o Silvio está com uma carinha pensativa, né? Assim, olha, Tá. olha como era grande, né? Então, Mas lá, a cara do Paulo O mas lá Silvio hoje tá não, com cara Mas daqui a... de. Fala, mas lá PH. hoje não deve ser o vento, né? Deve ser o calor, né? Que ele falou que estava muito quente. Ah, é, deve ter O Silvio tá com derretido lá a aquela torre do cara do celular. menino. O Silvio tá com aquela Do cara do menino? Que menino que vai ganhar a menino? sobremesa da avó. É. Ah, é verdade, aquela cara de satisfação, né? Mas não tem problema. Então vamos passar para o PH. Tudo bom, PH? Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite, né? A depender do horário de quem está nos assistindo. Sempre uma alegria estar por aqui. Vamos lá, né? E olha que essa semana tem X em questões pra gente colocar, viu? Não, com certeza. Eu acabei de mandar uma mensagem para o Silvio aqui no WhatsApp. Eu acho que deve ter caído ou a internet ou a energia elétrica, porque tá só. Como é que é? Só tá um pauzinho, não tem os dois pauzinhos, né, que recebeu que a mensagem chegou lá. É o nome disso é Talvez seja pauzinho melhor mesmo, você já PH? dar. Você que é um homem culto do Eu chamo de WhatsApp? barrinha de sinal, mas acho que não tem um nome específico, Não, não. não, né? Tudo bem. Deixa o Silvio aí por enquanto. Talvez seja, Daqui a pouco talvez seja o a caso gente de você volta. já dar aquela pausa, né? Não, acho que não. Vamos em frente. Por causa do horário, o PH tem horário também. A gente tem horário aqui no estúdio também. Vamos começar. O Silvio vai voltar. Tenhamos fé que Braunar voltar. Vai voltar, tá bom? Então, enquanto isso, vamos para a nossa primeira pauta de hoje, que é uma visita que Alexandre de Moraes recebeu de Lula e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E eles se encontraram na casa do Alexandre de Moraes, um encontro secreto que não estava na agenda, não tinha sido divulgado, mas acabou que no Brasil você sabe, né? Não adianta que nada fique escondido. Alguém sempre cagueta. Então,
vazou a informação dessa reunião. Davi Alcolumbre até brincou com os repórteres hoje, que uma repórter indagou ele sobre isso, e ele falou: segredo. Qual segredo deve estar nessa? O PH também saiu agora, que maravilha! Ah, voltou. Tava frio aí, PH? O que foi? Fechou a janela? Não, desculpa, o cachorro começou a latir. Ah, o cachorrinho começou a latir, não tem problema. PH, que segredos podem estar guardados nessa reunião aí do Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes? Olha, eu não sei quais segredos são, mas eu sei que isso é um absurdo e não seria motivo algum para o presidente do Congresso, né? Porque o Alcolumbre ele também é presidente do Congresso, não somente do Senado, estar fazendo brincadeiras com os repórteres. Eu acho que a situação no Brasil ela passou de todos os limites já e as pessoas já perderam a noção da institucionalidade, daquilo que é correto, daquilo que é justo. Então quer dizer que houve uma reunião entre os três poderes com algumas adjacências na casa de ministro, fora da agenda oficial, e todo mundo trata isso como uma coisa normal? Bom, normal é em Brasília, né? Mas o ponto é que isso não deveria ser. Isso fere a várias questões práticas do que seria, né, o dever público de cada um dos representantes dos poderes, e ainda mais disso ser tratado como segredo. Não, isso não deveria ser segredo da forma, principalmente nem essa reunião deveria ter acontecido informalmente, desse jeito. É uma situação que chama muita atenção e que o que mais me impressiona é a dormência e a complacência da mídia e também da população que nem fica mais surpresa, já age como se isso fosse uma coisa normal. Não é normal, não está certo. E a gente sabe que o que vem disso daí é negociata, faltando 2 meses para a eleição, mas se eu duvidar da caixa que onde eu coloco o voto, eu posso ser preso, esse canal pode sair do ar. Mas os donos do poder, a oligarquia brasileira, faz o que quer, a hora que quer, e ai de quem reclamar. Olha, você notou que o nosso colega Silvio Braunar agora está se movendo de novo. O que aconteceu aí, Silvio? Ah, é que eu estava no Wi-Fi e resolvi colocar o cabo direto. Desculpa, gente. Mil Não, perdões. tranquilo. Ô Silvio, fala pra gente qual será o segredo desta reunião entre Segredo. Alexandre de Moraes, Lula e Davi Alcolumbre na casa do Moraes. É uma cobrança de contas para mim. Na realidade, é bem isso. Eu vou falar como não expert a respeito do assunto. Meu amigo, o Senado foi pressionado ali na pessoa do Alcolumbre pelo presidente da República e a Suprema Corte. Falou: olha, é o seguinte, se a gente não se juntar agora, essa próxima eleição, eles têm lá, eles devem ter aqueles numerozinhos internos que o Renato sempre fala, né, que o pessoal das pesquisas, né, PH? Os numerozinhos internos mostrando que a parte do Senado vai ser realmente uma mudança estrutural, não vai ser só mudança de senadores eleitos, não, e é totalmente para o lado direito, totalmente para os conservadores, e há uma possibilidade gigantesca de que depois dessa eleição de outubro e novembro, nós tenhamos aí a possibilidade da pauta de impeachment para ministros do STF, uma remodelação do sistema tributário, essas coisas todas. Então, a ideia ali é fazer uma reunião de força, para mostrar força, para tentar evitar a qualquer custo de que a oposição vença as eleições nesse próximo outubro. A minha leitura é basicamente essa: eles não querem deixar o poder, e se isso acontecer, talvez o filho do capiroto, que já tem uma senha, né, programada, né, para se encontrar com ele, tenha que visitar primeiro o coleguinha dele, o Maduro, aqui em Nova York, né, e o próprio nosso Supremão, né, o líder do nosso Supremão, ele vai ter aí a possibilidade de ser, porque ele vai ser preso. Eu não sei, não vejo outra possibilidade para ele de ser preso
tá? E então é esse o problema, é essa situação que eles se encontram, e por isso que eles fizeram essa reuniãozinha depois do convite do cafezinho do desgovernante do Brasil. Muito bem. Ô Renato, aquela história, né? Essa eleição, como o Silvio Grauna bem disse, ela é muito importante. E um dos motivos que essa eleição é importante é que o próximo presidente vai indicar 4 ministros do Supremo. E é uma eleição realmente, nesse sentido, muito importante, que a gente tem visto como o Supremo interfere em todas as esferas. O que você achou dessa reunião aí, Renatão? Ô, meu caro Jefferson, Silvio e PH, os nossos queridos telespectadores, né, do Brasil e do mundo, realmente um absurdo total, porque o judiciário já estava no limbo, né? E agora passou para baixo do fundo do poço. É como minha bisavó já dizia lá em Minas. Hoje, a justiça brasileira, para ver o fundo do poço, tem que olhar para cima. E esse encontro aí, gente, foi um total absurdo. Colocou realmente, tirou toda a credibilidade do judiciário brasileiro e desta república. E como o Silvio destacou aí, esse jantar, o desgovernante nosso aqui do Brasil, como o Silvio gosta de falar, ele já tinha dado a senha, né, naquele encontro lá no Palácio do Planalto. Ele abraçou mesmo o Alexandre de Moraes e disse: vamos tomar um cafezinho. E ali, depois, isso transformou num jantar para eles era secreto, uma coisa absurda, porque poderia, por que não, o Lula ter se encontrado com o Alcolumbre, presidente do Poder Executivo, presidente do Poder Legislativo no Brasil. Não teria problema. Poderia ser entre também os 3 poderes. Mas nesse jantar, então, com agenda oficial, mas lá o Fachin, que é de fato e de direito, eleito presidente atual do Supremo Tribunal Federal. Gente, mas vão lá num jantar secreto, reunindo na casa do Moraes, o Lula, o Alcolumbre, que também está mais enrolado do que pau de galinheiro em todos os escândalos aí do Banco Master e dos descontos das fraudes do INSS. E também, quem estava lá? Eu acredito que estava lá como advogado do Lula ainda, o Cristiano Zanin. Nós não falamos até agora, mas o Zanin também estava nessa reunião. Um absurdo total, realmente colocou aí mais uma vez o judiciário brasileiro, para os brasileiros e para o mundo, no limbo total, numa descredibilidade, totalmente sem crédito, gente. Não tem mais o que falar do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser realmente aquele poder de guardar a Constituição, né, de tratar as questões principais do nosso país, mas agora aprovou. Por que o Lula se reuniu aí com o Zanin, seu advogado pessoal, porque eu considero assim, o Alexandre de Moraes, que realmente manda nesse STF, com exceção aí talvez de 2 ministros, só 2 ministros, parece que não abaixam a cabeça para ele, porque o Lula está nas cordas, o governo Lula está nas cordas. Os ventos da política aqui no Brasil mudaram de lado, ele está enrolado com seu filho Lulinha, que já chamou de Ronaldinho Fenômeno, né, dos negócios, mas a gente vê que tipos de negócios são esses. O problema de toda a cúpula do PT, que onde começou a crescer e a surgir o escândalo do Banco Master com o Daniel Vorcaro, e aí ele se reuniu com certeza para tentar salvar o seu mandato, que eu, como Fabianinho, não acredito, não é isso? Eu não acredito que o Lula vai se reeleger para tentar arrumar todo esse lamaçal que ele aprontou no nosso querido Brasil. Só uma palavrinha. Tudo bem, você falou. Pode falar, Silvio. Não, eu falar assim, eles perderam o pudor, aliás, eles perderam a vergonha, né? Tá escancarado que eles não querem entregar. Eu não estou falando que não vai ter eleição, o problema é que eles não vão deixar ter uma eleição com a lisura necessária. Eles estão fazendo de tudo para poder se manter no poder. Então eles escancararam, já perderam a vergonha. Eles estão para tudo, para qualquer coisa, inclusive colocar o Brasil em situação extremamente delicada em relação aos outros países que são a própria democracia. Então
essa reunião só escancarou o real desejo deles de não deixarem que se tenha. Por isso que eu chamo o Renato de Fabianinho, entendeu? Eu não sei se a gente vai ter eleição em outubro, tá? Porque do jeito que ele está afrontando, né, as outras nações amigas, você entendeu? E se escondendo atrás da cortina de ferro, que é o que ele está fazendo agora, né? Ele está demonstrando, escancarando a mesma coisa que o honesto presidente lá da Nicarágua fez. Falou assim, olha, não vai ter mais eleição. Ele só não consegue dizer isso, que não vai ter eleição. Pois é, meu caro Silvio, mas como nós sempre estamos dizendo aqui no X da Questão, o Maduro estava nesse mesmo caminho, né? Não queria entregar a rapadura lá da Venezuela e, de repente, está aí passando essa temporada em Nova York. O Maduro desconfia até hoje. O Maduro desconfia até hoje de quem entregou ele. Então, quem vai ser o dedo duro? Quem vai ser o X9 no Brasil que vai entregar ele? Fala, PH. Olha, eu não sei quem entregaria, viu, Silvio? Mas eu acho que o sabor seria chuchu. Boa. Sim. Boa. Mas é aquele que voltou. Aquele que voltou com o Lula à cena do crime. Aí, de repente, pode se arrepender de novo, né, PH? Exatamente. Só para contextualizar para os nossos amigos de Portugal, o apelido do vice-presidente do Brasil é picolé de chuchu, porque não tem gosto de nada, né? É, por aí. Bom, já que nós estamos falando de vice, vamos falar de um tema muito interessante. Teve a convenção do atual presidente Lula e teve também a apresentação do vice de Flávio Bolsonaro. Lula se lança à reeleição, dizendo que agora ele é o Lulinha Porreta, ele não é mais o Lulinha Paz e Amor. E o Flávio Bolsonaro apresentou Alfredo Gaspar como seu vice. Eu, particularmente, eu não gostei da escolha do Alfredo Gaspar. Mas eu vou passar para quem entende mesmo do métier, para que eles possam falar a respeito. Começando pelo Renato Ferreira. Então, Jefferson, eu nunca vi a escolha de um vice mexer tanto com o próprio arco de aliança, mas também, principalmente, com os adversários políticos. Houve discórdia, mas a gente sabe que muitos vices aí, como nós acabamos de falar do vice do Lula, né, que é o picolé de chuchu, Geraldo Alckmin, que perdeu toda a credibilidade perante o seu eleitorado, mas a escolha do Alfredo Gaspar, que para mim também foi surpresa, porque até 10 horas antes, talvez, 12 horas antes, tudo indicava que a vice do Flávio Bolsonaro seria uma mulher, para tentar atrair mais votos femininos. O próprio nome da Michele Bolsonaro chegou a ser ventilado, olha, de última hora, pode ser realmente uma chapa puro sangue do PL, e quem sabe aí deputadas, senadoras, e até a Michele. Mas nada, de última hora foi escolhido o Alfredo Gaspar, deputado federal lá de Alagoas, a terra do Renan Calheiros, porque lá a briga é entre a família Renan Calheiros e a família Lira. E só que, para mim, gente, foi mais uma jogada de mestre aí do grupo do Bolsonaro, e passou também pela aprovação dele o nome do Alfredo Gaspar, porque o Alfredo Gaspar, durante a sua atuação como relator da CPMI do INSS, ele passou a ser considerado o terror da esquerda, o terror do Lula, porque todos sabem, aqui é só fazer um pequeno contextualização aqui, o PT não queria de jeito nenhum a CPMI do INSS. Tentaram impedir, controlar, e não foi possível. Não aprovaram, sim, o relatório final do Alfredo Gaspar, que é ex-promotor de justiça, secretário de justiça de Alagoas. Ele fez um relatório final primordial, colocando todas a amostra, a corrupção que foi aquilo ali, um dos maiores escândalos. Só que no Brasil a gente nunca pode falar que esse é o maior escândalo do governo, da política, da administração pública, porque amanhã sempre aparece próximo. Um escândalo.
sempre vai ter o próximo, sempre vai ter o maior. Mas tudo que ele falou no relatório final, agora está sendo escancarado aí, né? Ele falou, o Lulinha. E olha que quando quebraram o sigilo do Lulinha, quase teve cara quebrada lá dentro também, que houve um momento de agressão provocado pelos aloprados parlamentares do PT, que queriam de todo jeito proteger o Lulinha. Só que o Lulinha agora já está com 3 inquéritos nas costas aí por corrupção, interferência, né? Como é que fala? Influência, né? Por ser filho do Lula, entendeu? Ligação com o careca do INSS, ligação com essa empresária, a Roberta Luxinja, que já tem um outro inquérito correndo aí, que uma ex-empregada doméstica deles lá já fala que o Lulinha morava no mesmo apartamento. Então, nesse outro inquérito particular aí, ele é indicado como marido da Roberta Luxinja. Tá entendendo? Então tem muito rolo aí nesse caso e é incrível como o nome do vice provocou. Depois que ele foi indicado, todo momento sai deputado do PSOL, Rede, PT, querendo desmerecer o nome do Alfredo Gaspar, o que eu acho que vai ser muito difícil, porque integrado agora como vice, ele vai agregar um discurso muito forte contra a corrupção, contra o crime organizado e que a esquerda detesta falar, justamente porque o Lula defende o bandido, defende o crime organizado e os terroristas. E ele ficou muito triste, né, do governo Trump ter classificado os movimentos criminosos aqui do Brasil como grupos terroristas. Realmente, o vice, para mim, foi uma boa escolha do Flávio Bolsonaro e do PL, meu caro Jefferson. Silvio Braunar, e o que você achou do Lula, seu grande amigo do peito? Que ele agora vai ser o Lulinha Porreta, não vai ser o Lulinha Paz e Amor. Não, eu quero falar primeiro do Alfredo Gaspar. Pode falar. Eu adorei. Você não gostou, eu sei que você não gostou. Mas eu adorei porque tem que ser assim. Como é que fala aquela expressão da música? É bomba, porrada. Não, é porrada, bomba, sei lá, e bomba, né? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Com essa gente, com esse escancro da esquerda, você não pode negociar. Não é a pauta, não é o jeito deles fazerem as coisas. Com eles é eliminação, com eles é morte, com eles é fuzilamento, com eles é espancamento. Então, com essa gente, você não pode tentar dialogar. A gente, como conservador, a gente tem a pauta como é que fala? Da ética, né? Da educação, da polidez, com respeito ao trato, em se tratando de democracia verdadeira, né? Não essa democracia que a esquerda brasileira, e não só a esquerda brasileira, a esquerda americana também. O senso que eles têm de democracia é outro. A democracia deles é a eleição só de espectro da esquerda. Se tem da direita, para eles é extrema-direita. Eu descobri agora que, quando eles falam extrema-direita, né, na realidade eles estão falando de conservadores. Então a gente é extremista, que a gente é conservador. Eu descobri agora, levei, sei lá, 20 anos para descobrir isso. Quando eles mencionam esquerda, quando eles mencionam extrema-direita, eles estão falando das pessoas que são de centro-direita, que são pessoas conservadoras, que admitem algumas coisas mais sociais e tudo mais, entende até, mas na visão deles a gente é para ser exterminado. Então, adorei mesmo, porque tem que ser aquele que realmente agrida, que mexa. E uma vez que ele se sente incomodado, como os caiadão da vida, né? Que é mais um chuchuzão, né? Que a gente está descobrindo. Né? Eu que há muito tempo votei no Serra acreditando que ele era um conservador comunistão demais. Votei para senador em São Paulo, Aloysio Nunes, comunistão, inclusive, que pegou em armas. Olha só como a gente foi enganado por esse espectro tipo chuchu, né? Como o próprio Geraldo Alckmin, ao qual eu votei 2 vezes. Né? Ele dominou São Paulo no governo, veio lá de Pirassununga, né? E veio... Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, né? Pirassununga é da cachaça. Que na época eu gostava, hoje eu não gosto mais. O Lula veio de Pirassununga?
Não, o Lula O veio Lula? lá do Pernambuco. Da Não, 50, da o 51. Geraldo Alckmin veio do interior. Não, ele veio lá de Isso. Garanhuns. Né? Na Não, é que você realidade. não pegou a piada. É que você não Ah, pegou. O que que tem lá na não, Pirassununga? não, Pirassununga. Pirassununga até a 51. Uma cachaça 51 dedicada ao título, ao primeiro título de Copa do Mundo Interclubes, que é dado ao Palmeiras em 1951. Ih, Né? pronto. Então, Começou. pronto. Começou. É isso aí. Começaram as Eita, aí Estou traz só a inverdades do voltando, história. programa. só voltando no Começaram as aspecto político. inverdades, as Pronto. narrativas. Não, eu Esse não sou programa é dos de fake governantes que news, é isso mesmo? Fake aliás, news no programa. aliás a gente tem que começar a explicar o que é fake news, o que é fake news é notícia falsa. O pessoal está usando no Brasil. Meu, esse pessoal da esquerda é muito burro. Ô Né? Silvio, Eles só ô seguem Silvio, uma gente, eles são muito interessante, burros. Deepfake é mentira. Silvio, Pois não. o Não, não, interessante é que já mudou. a esquerda, o Lula, querem controlar a mídia para evitar fake news, notícias falsas, mas não é. O que eles têm medo é da notícia verdadeira, tá entendendo? Não, sim. Tanto é que a Canja ontem, falando em Na banir as redes sociais, canja, ela meu tá Deus falando. do céu. A Canja, meu. Olha, Ontem ela estava falando. Ela, A Canja, meu, ontem ela passou dos limites. Ontem eu tô falando, gente, esse dia de quinta-feira, nós estamos fazendo o programa aqui na sexta, né? Hoje é dia 6, dia 6, dia 7. 7. Hoje é dia 7, né? 7. Então foi no dia 6 que ela foi lá nas reuniões. Aliás, o que ela estava fazendo lá? Meu, ela tá. Esse desgoverno ele já está agindo como a própria Nicarágua, onde tem a vice-presidente, na realidade, a mulher do cara, do Ortega. Você entendeu? Meu, umas coisas assim absurdas. A própria Venezuela é, tinha sabe, a vice-presidente, praticamente o comando era a vice-presidência, apesar de ser essa que está no comando agora, era da própria mulher do Maduro. Quer dizer, eles estão nesse caminho. Só voltando aí, porque eu já me dispersei do assunto. O Gaspar, ele vem realmente para dar uma agitada. E quando a esquerda se estremece, se espuma, e nem o cheirinho lá, né, do lindinho cheirinho, cheiroso, né, e da outra lá, meu, aquela mulher perdeu toda a Soraya Tronic. credibilidade. Não, Trambique, Soraya Trambique. Você entendeu? Credibilidade desse povo já foi embora. E antes, sem rede social, a gente não saberia disso. Então, quando a esquerda, esse pessoal passa pano de ditadura, se estremece, espuma, eu vibro. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei realmente o que vai acontecer em outubro, mas eu só espero uma coisa. Eu acredito que eu vou votar pela última vez por um outro espectro e que nas próximas eleições a gente tem aí a possibilidade de votar no candidato e no partido que a gente deseja, não porque a gente queira tirar um outro, você entendeu? Que a gente queira tirar um espectro. E que essa desgraça de esquerda, que na realidade é uma relação com o próprio demônio, né, porque esse povo é do demônio, né, que seja extirpado da política brasileira. PH, para finalizar, você quer falar um pouquinho do Alfredo Gaspar? Como ele não é o JD Vance brasileiro, não, né? Por favor. Não. Me tranquilize, me tranquilize. Não é o J.D. Vance brasileiro, e eu acho que é um vice melhor que o Mourão, e na verdade foi um nome que pegou todo mundo de surpresa e melhor do que todos que estavam sendo ventilados, né? Talvez, acho que dos nomes que foram ventilados, um que agrada é o do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, mas esse corria muito por fora. Mas o da Daniela Marques também, eu acho que era um nome interessante, apesar de ser desconhecida do público, mas bastante tecnocrata. Agora, o Alfredo Gaspar... Desculpa, PH. A Daniela Marques, eu prefiro ela na economia. Né? Meu, ela é uma estrela na economia, sabe? Ele já teria, ela própria se disponibilizou a ajudar a nação. Quer dizer,
Então, qualquer coisinha ali na economia. Sim. E agora a questão do Alfredo Gaspar tem alguns outros pontos interessantes que a gente precisa observar, né? Primeiro que, além dos pontos que os nossos amigos aqui comentaram, o Renato e o Silvio, nós temos a situação do histórico dele lá nas Alagoas, né? Ele tem um histórico de atuação na segurança pública e de combate ao crime organizado com muita efetividade. Inclusive, ele tem bastante popularidade no Estado por conta disso. E isso é uma das pautas principais que o Flávio Bolsonaro, caso eleito, vai precisar trabalhar internacionalmente, né? Essa é uma eleição que está sendo pautada muito pelo âmbito internacional. Então, o nome do Alfredo Gaspar, eu tenho certeza que quando bateu aqui no Departamento de Estado, a indicação dele teve um olhar de aprovação, falou, interessante, porque ele é o tipo de cara que pode ajudar a articular, principalmente numa área onde tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, que agora são grupos terroristas, né, considerados aqui pelos Estados Unidos, estão expandindo os seus tentáculos. Um outro ponto é o que mexe dentro do jogo do poder em Brasília. Por quê? Nós temos ali a corrida pelo Senado, são 2 vagas nas Alagoas. O Alfredo Gaspar ele estava em primeiro, o Arthur Lira estava em segundo e em terceiro estava o Renan Calheiros, que é uma raposa velha da política brasileira, né? E o que acontece? Com a saída do Alfredo Gaspar, então as Alagoas praticamente já está definido com os seus 2 senadores. Vai ser o Arthur Lira e o Renan Calheiros. O fato interessante, o Renan Calheiros já foi presidente do Senado em algumas ocasiões, não volta mais para esse posto dificilmente. Porém, o Arthur Lira, ele foi presidente da Câmara dos Deputados durante o governo Bolsonaro. Não pode-se dizer que o Arthur Lira seja um aliado do Bolsonaro, mas ele é uma carne de pescoço muito mais difícil de roer do que o Alcolumbre. E provavelmente, tendo sucesso a estratégia que a direita está montando de conseguir o máximo de cadeiras possível no Senado, o que vem sendo a tendência de acordo com as pesquisas, nós teremos aí a possibilidade de indicar o próximo presidente. Mas indicar o presidente do Senado não é tão simples, né? Como nós, como eleitores, ir lá votar. Então, o nome do Arthur Lira surge como um muito forte para ser candidato à presidência do Senado. E aqui o ponto que chama a atenção, porque o Arthur Lira já disse em algumas ocasiões, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados, que já tinha chegado a hora de impeachment de ministros do STF, pelos abusos que estão acontecendo dentro do Brasil. Então eu imagino também que possa sim ter tido esse cálculo por trás aí da indicação do Alfredo Gaspar, perdão. Então isso pode ser muito interessante de se ver no jogo do poder em Brasília, meus caros. Muito rapidinho, bem. Rapidinho, Jefferson, só dentro dessa linha que o PH levantou, lá de Alagoas, da política regional de Alagoas, porque, além disso, a saída dele facilita a candidatura do Lira, que é adversário ferrenho da família Renan, mas também aumenta a possibilidade da candidatura do ex-prefeito de Maceió, JPH, se eu não me engano, assim, um negócio. Eu esqueci o nome dele agora, me desculpem aí, mas ele é um candidato forte a governador, então o grupo lá está unido realmente, e o Flávio Bolsonaro acaba assim tendo um palanque num estado pequeno, mas é um estado historicamente muito forte dentro da política brasileira. Ontem Muito bem, amigos. O Alfredo Gaspar chegou nos braços do povo no aeroporto lá em Maceió, né? Foi uma cena impressionante. Muito bem, então. Já vou pensar no caso agora, então. Agora para eu ficar mais tranquilo com o Alfredo Gaspar. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho de política externa. Por isso, crise diplomática entre Brasil, Argentina e Estados Unidos se agrava. Lula fica isolado na região. Eu quero que o PH comece falando sobre esse assunto, porque é um assunto assim que ele tem bastante... Está fazendo uma cobertura bem ampla, faz alguns meses já. PH,
que o Lula andou fazendo essa semana aí que pode prejudicar o Brasil na política externa? É mais fácil Cagar. perguntar o que o Lula fez que não prejudica, né? Porque aí você tenta achar. De resto, tudo que o Lula tem feito é para prejudicar, mas vamos lá, o Silvio são casca o várias as bico lá, questões. o Silvio fica cascando o bico ali do lado, cara. Eu vou até tomar uma água aqui, meus caros, porque olha, eu vou falar, agora eu vou secar a garganta, peraí. Olha que beleza. Meu, Pois é. quando que essa desgraça fez alguma coisa? Nunca. Puta, meu, um pelegão. Mas, Nunca produziu mas nada. vamos lá. Nada. Eu vou tentar colocar as coisas na ordem cronológica dos acontecimentos para até fazer mais sentido, né? Nós temos uma crise diplomática existente e latente com os Estados Unidos, e isso é algo que foi escalando muito por conta de várias situações que o governo americano queria estabelecer um trabalho na balança comercial, mas o governo brasileiro, por outro lado, queria transformar isso num evento diplomático, principalmente porque o Lula acreditava, junto com o Sidônio, que isso poderia ajudar nas eleições desse ano. Bom, tivemos o lançamento da candidatura do Flávio oficialmente na convenção do PL, o presidente da Argentina, Javier Milei, esteve presente, falou ali um monte de cobras e lagartos sobre o Lula e o Alexandre de Moraes, chegou a chamar o ministro da Suprema Corte de basura calva, né, que seria aí o lixo careca, e isso mexeu muito com os brios de muita gente em Brasília. Tivemos um movimento de chamada de embaixadores de lá para cá e daqui para lá, mas a coisa parecia que estava apaziguando. Só que Javier Milei foi dar uma entrevista na TV Argentina e ele foi questionado sobre as palavras que ele usou, e em vez de ele tentar justificar, ele falou assim: eu menti? Me diga, eu menti sobre algumas coisas que eu coloquei? Ele é um descondenado, né? Ele só está solto por conta de uma questão burocrática, ele não foi inocentado de nada. E aí ficou aí, acabou fazendo o entrevistador concordar com ele, né, de que o Lula era assim um bandido, né? Até o entrevistador acabou concordando. Então isso mexeu ainda mais com os brios, né, do que nós tínhamos ali com Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então o que passou a acontecer nesse meio tempo? O governo americano quis enviar 2 emissários do Departamento de Estado para o Brasil para tratar de questões, né, diplomáticas e também de troca de informações sobre as eleições, o que é algo normal e de praxe nesses períodos eleitorais, principalmente em países como Brasil, Colômbia, Argentina, os principais países, né, da América do Sul. Bom, o governo Lula simplesmente negou o visto de entrada e disse que eles iriam interferir nas eleições. Olha, se interferir nas eleições e enviar 2 emissários diplomáticos para conversar com os órgãos do governo brasileiro, então a nossa eleição e a nossa democracia realmente ela é muito frágil, né? Fica aqui esse pensamento. Mas, no meio de tudo isso, nós tivemos ainda uma outra situação. E aí chegamos na terça-feira dessa semana, né? Dia 3. 3 ou 4? 3, né? Dia 3, na terça-feira. Terça-feira é Foi dia isso? 4. Dia Dia 4, quatro. terça-feira, Terça-feira, dia 4 de agosto. Perfeito. Então, dia 4 de agosto foi um dia que parece que não teve fim na diplomacia brasileira, talvez o dia mais obscuro da nossa história. Por quê? Vamos lá. O dia começa como? Com Lula tomando a decisão de cortar as relações diplomáticas praticamente com a Argentina. Só que isso não tinha se tornado público, tá? Mas já estava correndo as informações nos bastidores de Brasília. Ao mesmo tempo, ele faz uma ligação com Vladimir Putin, e nessa ligação com Vladimir Putin, ele fala de diversas coisas, entre outras como comprar diesel russo, que está sancionado pelos Estados Unidos da América. E vale lembrar que na semana retrasada foi aprovada aqui a lei Lindsey Graham no Senado. Agora está para ir para a Câmara dos Deputados, mas deve passar também tranquilamente.
onde estabelece o poder de aplicar sanções de até 100% por parte do presidente dos Estados Unidos. Ele tem um range de 0 a 100% para aplicar em países que estejam comprando diesel, na verdade, qualquer produto energético da Rússia durante o período da guerra, tá? Parece que o Irã também dá para entrar nesse bojo. O Brasil é um dos 6 maiores compradores. Entre 2023, 2024 e o início de 2025, o Brasil foi o maior comprador do diesel manchado de sangue de Vladimir Putin. Bom, qual que é o ponto aqui? O Lula está indo na contramão do mundo, que está deixando de comprar o diesel sancionado da Rússia. O Brasil já está com 37,5% de tarifas vindas do governo americano e, se o Trump quiser, ele pode aí chegar ao extremo de aplicar até 137,5% de tarifas no Brasil. Bom, além disso, ele também recebeu Nikolai Patrushev, o carniceiro do Kremlin, tá? O homem que foi responsável pela invasão da Ucrânia em 2014, a tomada da Crimeia e do Donbass, e além disso, o principal conselheiro de armas de Vladimir Putin, que é procurado em diversos países por assassinato, envenenamento, conspiração, espionagem, entre outras coisas. E Lula recebeu ele no Palácio do Planalto, e as fotos oficiais foram tiradas pelo Celso Amorim. Tudo isso no mesmo dia. Quando isso veio à tona, os Estados Unidos da América já estavam com outro problema muito grande com o governo brasileiro, porque o Daniel Pérez, que é o embaixador dos Estados Unidos indicado por Marco Rubio para o Brasil, não tem o seu agreement, né, ali as credenciais dele aceita pelo governo brasileiro. Né? Agreement. E sendo empurrado, né, sendo barrigado isso para frente. Bom, então o governo americano, no meio de todo esse cenário, eles tomaram uma decisão. Retiraram as credenciais da embaixadora do Brasil em Washington. E com isso, o Brasil não tem mais uma embaixadora ou embaixador, um diplomata responsável aqui nos Estados Unidos da América. Horas depois, literalmente coisa de 1, 2 horas depois, começa a vazar na mídia a informação sobre praticamente o corte das relações exteriores com a Argentina. O Brasil retirou o seu embaixador da Argentina, está somente com o encarregado de negócios, mas já informou que o relacionamento será o mínimo possível. O governo da Argentina respondeu, falando que essa é uma decisão somente do Brasil e que Lula interferiu muito nas questões internas da Argentina e nem por isso a Argentina atuou dessa forma. Já o ministro das Relações Exteriores da Argentina disse o seguinte, falou que, olha, para uma briga acontecer, 2 idiotas precisam estar dispostos. Nesse momento, só um país está agindo dessa forma. E aí, nós terminamos o dia 4 de agosto, com o governo brasileiro sentando com um criminoso internacional para lidar com questões de compra de energia manchada de sangue sancionada pelo mundo livre, com as relações diplomáticas cortadas com a Argentina, praticamente, e sem embaixador nos Estados Unidos da América. A embaixadora, ela não foi expulsa do país, mas praticamente já virou persona non grata, apesar desse título não ter sido atribuído a ela diretamente. E para fechar a crise diplomática internacional, na quarta-feira, os Estados Unidos da América convocou uma votação na OEA, aqui em Washington, para tratar da questão da Nicarágua, convocando ali uma reunião com todos os ministros das relações exteriores. Bom, e essa votação era para verificar se essa reunião aconteceria ou não. Tá? E aí, adivinhem o país que votou contra a convocatória dessa reunião? Sim, o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Senhores, essa foi a semana diplomática do Brasil, péssima, tenebrosa, obscura, e me preocupa o rumo que o Brasil vai tomar.
mesmo que Flávio Bolsonaro vença as eleições, não vai ser rápido e não vai ser fácil e não vai ser indolor resolver essa bagunça, tá? A situação é bem crítica e caso Lula seja reeleito, estamos caminhando para virar a nova Cuba. Silvio Brauná, Sim, como é que você está vendo toda essa situação? Eu também queria que você comentasse um pouquinho, Silvio, a posição do Trump, ela é bem transparente do governo, Marco Rubio, assim, todo o governo, a administração. Como é que os republicanos no Congresso americano eles têm reagido a respeito também dessa postura do Brasil na política externa? Eu não tenho esse contato, eu só vejo aqui através dos noticiários. O PH deve ter mais informação a respeito disso. Eu queria explanar como eu vejo. A primeira coisa que não aconteceu, mas que se acontecer o Brasil ter a eleição do Flávio Bolsonaro como presidente do Brasil, a primeira coisa que precisaria ser feita é juntar o Senado com a Câmara para poder... Bom, seria mais importante refazer, né, a Constituição, mas eu diria que um processo de identificação e, obviamente, de separação do Estado do Executivo. Porque essa horda toda que está acontecendo por parte do Brasil é a mistura das incumbências do Executivo do país com as necessidades do Estado Brasil. E no Brasil, nessa Constituição, ficou tudo misturado. Primeiro que eles fizeram uma Constituição, a de 88, para um país presidencialista, porém, na realidade, lá embaixo, incutido, seria como é que chama? Partidarista, é isso? Parlamentarista. Parlamentarista. Seria parlamentar. Na realidade, no fundinho, ela funciona mais como parlamentarista, porque está incutido lá embaixo. O presidente não tem poder absolutamente nenhum, né, nesse caso, então mistura as coisas de Estado, que é totalmente diferente. Presidências vão e vêm e vão. No caso do Brasil, parece que ela não quer ir, né? Ela fica lá agarrada ao osso, fazendo todas as contendas e dificuldades para a nação, colocando o Brasil, que sempre foi um país muito equilibrado em termos diplomáticos, né? Sempre foi o país diplomático, aliás, essa era a virtude do Itamaraty, agora totalmente contaminado, né? Infestado de agendas esquerdistas com esse governo que já vai aí desde 2002, nós estamos falando aí de praticamente 40 anos né, de execução desse sistema comunista perdedor, né, sugador da economia brasileira nesse sentido geral. Então, seria a primeira coisa. E essa atitude do Brasil, colocando praticamente, né, se postando como uma deslumbrada junto ao eixo, sabe, se oferecendo à China, se oferecendo à Rússia, né, nesse sentido, esquecendo o princípio básico de que a nossa relação com os Estados Unidos é de mais de 200 anos. Aliás, os Estados Unidos, eu sempre vejo o PH, o senhor Sepúlveda, né, e o Ivan Franco falando a respeito de que foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Né? Foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Quer dizer, não é uma coisa de ontem. E outra, o fundamento dessa nação, da nação dos Estados Unidos, da nação do Brasil, é judaico-cristão. Nada a ver com essa metodologia do Deus do demônio, que é a metodologia marxista, a metodologia comunista, progressista. Tudo que tem ista, na realidade, é uma metodologia do capeta, do demônio. E eu sou totalmente contra esse relacionamento que a nossa elite, eu não sei se por interesse, por conivência ou por burrice mesmo, né, tá dando aí pano para manga para que isso chegue a esse ponto que chegou. A nossa embaixadora aqui em Washington, como o PH mesmo mencionou, ela está num limbo. É a mesma coisa de você estar numa casa que só tem aqui as casas americanas, ela tranca por dentro. Você entendeu? Então, se você fechar a porta do lado de fora e não tiver chave, você está fora.
Você entendeu? Ela está nessa situação. Ela está aqui, porém ela não pode responder pelo serviço de intermediação diplomática do Brasil com os Estados Unidos e, automaticamente, se ela sair, ela não pode voltar. E a premissa é básica. Se você não aceita, por mais que tenha lá a Convenção de Genebra sobre ter que colocar na surdina para ver se o governo aceita e tal, mas o governo brasileiro já tinha dito, já tinha sinalizado que ele não queria absolutamente nada dos Estados Unidos, sem contar que a própria embaixadora, ela levou 8 meses para solicitar uma visita à Casa Branca. 8 meses, desde quando? É aquela coisa do esquerdista, sabe? Torceu o narizinho, como é a imprensa do Brasil, como é a imprensa aqui dos Estados Unidos, que torce o narizinho, vai lá relutando, vai tentando achar alguma situação para poder descredibilizar, e ela levou 8 meses, depois de ser cutucada, né, que ela foi lá, agendou uma visita. Então, nós estamos numa situação que é praticamente incorrigível, porque você deu as costas ao seu segundo maior parceiro, você entendeu, comercial, que não é só, né, de produtos, produtos que não são agregados, produtos agregados, melhor dizendo, junta tudo, é uma economia que ajuda no investimento do Brasil, diferente da China e da própria Rússia. Esses aí são só, né, aqueles gafanhotos, eles só vêm para destruir a lavoura, que é o que a China está fazendo com o Brasil nesse exato momento, já dominando praticamente todo o processo, né, do agronegócio, ao qual esse desgoverno fez questão de destruir. E o segundo maior parceiro comercial, todo mundo acha que a Argentina não tem muito a dar. Ela tem muito a dar, inclusive, insumos para o próprio agronegócio brasileiro. Quem tem mais a perder com isso, nas duas situações, é o próprio Brasil. Com a Argentina, um parceiro de longa data, também é do lado, é vizinho, e é aquela coisa. Você está fazendo o possível por causa da sua birrinha ideológica, isso é a pura verdade, você entendeu? Porque você já está no final de carreira, né? Você não tem mais nada a oferecer, e você, tirando o Ortega, lá da Nicarágua, você é o último remanescente, sabe, do Foro de São Paulo. Então é aquela coisa, o cara está morrendo agarrado ao osso e quer levar todo mundo junto, fazendo essas ações de relacionamento com a Rússia e com a China. Não tenho nada contra a China, eu tenho contra o sistema da China. A China, ela não manda bomba, não, ela manda... os agentes dela é mais na diplomacia de negócios, ela não está nem aí, ela quer só a comida. Na realidade, o que a China e a Rússia querem é só o fazendão do Brasil, porque é praticamente a poupança de comida do mundo está aí no nosso terreirão do Brasil, que é o agronegócio brasileiro, já que essa é a pauta principal na geopolítica do momento. A divisão está bem distribuída. Esse tem arma, esse tem comida, então você realmente é um ativo muito interessante, e é por isso que o PH fala, e é verdade, o momento dessa eleição no Brasil não é uma coisa interna do Brasil, que o próprio brasileiro, a própria mídia, as próprias pessoas da elite brasileira não entenderam. A pauta dessa eleição está vindo de fora, tanto pelo lado do mal, quanto pelo lado que eu acredito que é o lado do bem, que é do país que eu resido e que eu vivo nesse momento, os Estados Unidos. Então, é essa a minha observação a respeito disso. Nós temos aí um moribundo político que está levando o país à barracota, né, à quebradeira, você entendeu? Porque ele tem aí, de novo, a vaidade, né? A vaidade de ser o único exponencial líder comunista, progressista, iísta, qualquer, diabolística no mundo, e ele, com isso, está levando todo mundo à vala da morte, e no caso o Brasil como nação. É isso que eu tenho a dizer. Eu estou revoltado com isso. Renatão,
O PH e o Silvio abordaram bastante a questão dos Estados Unidos. Eu queria que você abordasse essa relação com a Argentina. O que o Brasil perde e o que com essa ruptura, praticamente essa ruptura diplomática? Bom, meu caro Jefferson, ao contrário do que algumas pessoas acham, eu acho que o Brasil perde muito, entendeu? E realmente o problema é totalmente diplomático, né? E fazendo um histórico, não vem de agora. Quando o Lula voltou ao poder, a primeira, sei lá, coisa errada que o Lula fez foi romper praticamente com Israel, maior democracia do Oriente Médio. Já que a gente fala do Brasil, não podemos falar do Brasil isoladamente, é um problema geopolítico e ele rompeu praticamente com Israel, ficando ao lado do Irã, que é uma potência ali também, mas é uma teocracia, é um regime totalitário, violento e terrorista, porque ele tem os seus braços terroristas, né, principalmente no Oriente Médio. Mas falando da América do Sul, a gente tem que incluir também o Paraguai, porque desde que a direita ganhou no Paraguai, o Lula também ficou isolado. A gente vê a Argentina agora, Paraguai, todos os 7 países aqui que elegeram governantes da direita, não uma coincidência, mas foi depois da volta do Trump lá ao poder nos Estados Unidos, o Lula ficou isolado e aí comprando briga com esses países. A Argentina é sim o terceiro mais importante parceiro comercial do Brasil e realmente perde muito, né? A China está lá distante, do outro lado do mundo, e a China e a Rússia não vão fazer nada pelo desgovernante aqui em termos de protegê-lo, não. Como o Silvio acabou de dizer, eles querem realmente o que eles poderão tirar do Brasil. Mas quando o Lula estiver totalmente enfraquecido aqui, ele vai contar com a China e com a Rússia, assim como o Maduro contou também com a China e com a Rússia, ou seja, nada. Então o Brasil está brigando de uma forma desesperada, digo o Brasil, o governo Lula, agora com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos deram o sinal aí quando eles negaram o visto aí dessa embaixadora. Mas o Lula agora, querendo trazer mais um factoide para a campanha política, né, PH? Ele disse que agora vai ligar para o Trump. Ora, a Casa Branca, claro, país democrático, eles vão atender o Lulinha, mas vão fazer aquelas fotos lá, talvez o Lula ao telefone, e aí o Trump vai dizer, ô meu amigo, olha aqui, nós temos um caminhão de química aqui entre nós dois, uma tonelada, né? E vai falar como o Obama falou lá atrás e o Lula acreditou, você é o cara. Cara do quê? Cara de bobo, né? Cara de bobo da elite, dos governantes da China, da Rússia. Então ele é um bobo da corte, um anão diplomático e que realmente só o Brasil perde. E a gente não pode negar, né, e desconsiderar que a culpa de toda essa crise diplomática do Brasil com o mundo, e principalmente com a maior nação democrática e potência militar do mundo, que são os Estados Unidos, o Lula prejudicando agora também na América do Sul. Por quê? Ele ficou sozinho, né? Ele vai falar com quem aqui? Ele vai comprar briga com países parceiros da América do Sul e países parceiros do mundo inteiro. Realmente a gente só tem a lamentar, mas resumindo na sua pergunta, o Brasil perde até mais, porque a Argentina está aqui do nosso lado. E só para terminar, foi muito interessante, sim, PH, aquela frase do ministro das Relações Exteriores da Argentina, que ele disse, olha, quando há só uma briga, quando 2 idiotas querem brigar. Não contem com a Argentina nisso aí, ô Brasil. Então, realmente, infelizmente, o Lula está levando o Brasil para um buraco diplomático e não adianta o telefonema que ele vai dar. Portanto, sabe o que vai acontecer disso? Nada. Vai ter uma campanha política aqui, olha, o Lula ligou para o Trump. Olha só como o Lula quer paz no mundo. Porque ele disse que vai ligar para tratar do Trump, não por problema diplomático aqui. Segundo ele, vai tratar das guerras. Será que ele está pensando que ele vai chamar e o Trump vai vir para o Brasil, sentar com ele no botequim para resolver o problema da guerra na Ucrânia? É realmente lamentável este governo que nós temos aí. E a gente não é surpresa. Ele disse que voltaria para vingar. Ele está vingando do Brasil. É bom o Lula não querer falar de guerra, porque o Múcio essa semana falou que se os Estados Unidos invadirem o Brasil, pode abrir a porteira, pode dar café, né? Exatamente. Jefferson, deixa eu...
Pode falar. Deixa eu Já só acabou o falar programa. exatamente as palavras aqui do Múcio, porque elas são muito graves, né? Ele fala o O Múcio é seguinte, o nosso ministro da que no Defesa, só para o nosso público. exato, na questão de uma invasão, ele falou assim, eu abriria os portões, porque não temos condições de fazer nada, e o melhor seria abrir os portões. Não tem dinheiro para nada e nem para consertar o portão. Tá o portão. Pois é. Olha a Pois é. situação. Ele expôs o Brasil ao ridículo e de quebra desrespeitou os militares, né? Ele realmente foi muito mal. O narcotráfico agradece essa informação, né? Agora eles vão para as fronteiras bem mais tranquilo. Renatão, não dá mais tempo. Considerações finais, Renato Ferreira. Não, é só para salientar também que o Múcio, ele é o ministro da Defesa, e ele no segundo ano desse governo ele não queria continuar, mas aí o Lula não se continua. Só que o Múcio parece ter mais noção, realmente, da situação caótica em que estão as 3 Forças Armadas do Brasil, entendeu? Então, lamentar a situação que o Brasil está. Alegre com vocês aqui, né? Porque como o PH sempre diz, o programa aqui a gente trata de notícia séria, com humor na medida certa, e é bom estar todas as sextas-feiras aqui com vocês, entendeu? Foi mais um X da questão que nós fizemos, e até a próxima, se Deus quiser. Silvio Braunás, suas considerações finais. Agradecer pela oportunidade. Só lembrando uma coisinha sobre o Paraguai. No mês de maio, o presidente do Paraguai se encontrou com o presidente da Coreia do Sul. E o trato ali foi o fechamento de negócios sobre a energia excedente e a manufatura da inteligência artificial. O negócio agora não é mais software. E o Paraguai está, por aí brincando com um montante por volta de 7 trilhões de dólares que está disponível no mundo, e o Brasil aí com esse papo de retórica política, negócio de eleição, manutenção do poder, perdendo negócios bem no fundinho do quintal. Então, é mais uma outra lição que a gente está tendo aí. Enquanto você fica discutindo aí porcarias, né, o mundo todo está discutindo negócios, que é o que o Brasil teria que fazer nesse momento. Uma outra coisa é sobre o silêncio por parte da mídia brasileira, as revelações do médico monstro na época da pandemia, você entendeu? O silêncio absurdo e o desprezo da mídia americana aqui, da esquerdista, né? Só teve a cobertura da Fox News, da mídia esquerdista, que faz aquele coisa, sempre desmerece ou desmoraliza, né, o próprio Congresso quando não é do interesse. Mas é aquela coisa, são os 2 aspectos dessa esquerda maligna. E a própria imprensa mundial é extremamente responsável pelas milhares de mortes, além da doença, da própria doença em si, por causa do protocolo emitido e aprovado a esse monstro, que eu consideraria igual ao Mengele aqui dos Estados Unidos, o Anthony Fauci. Eu agradeço demais a oportunidade, porque eu me rebelo aqui no ar, o pessoal às vezes não entende, mas eu sou revoltado sim, porque eu acho que a vida das pessoas, principalmente a vida do brasileiro, poderia ser muito mais simplificada se esse povo não ficasse batendo tanto em negócio de ideologia e deixasse, olha, se colocasse meia dúzia de donas de casa lá da minha Osasco, aí lá em Brasília, essa economia já estaria arrumadinha, porque essa turma que está aí realmente não quer. Eles só ficam preocupados em ideologia, como diria Cazuza, eu preciso de uma, eu quero uma para viver. Agradecido, abração, Jefferson, meu amigo Renatão, ou Fabiano. Valeu. E PH que eu considero demais. Esse menino aí, se eu tivesse uma filha, eu iria mandar, dar um jeito de tê-lo como meu genro. Muito bem, muito bem. Pode ficar tranquilo, nossa audiência, que não adianta o Silvio se rebelar, porque aqui a gente restabelece a verdade. O Palmeiras não tem Mundial. PH, por favor, vamos para a sua consideração final.
Olha, a minha consideração final é que eu concordo contigo, viu, meu querido Jefferson, e trimundial nós sabemos quem é no Brasil, é o meu querido tricolor, né? Ai, meu Mas, Deus do céu. mas As é, mas é. contas Mas, lá, as Silvão, contas. olha só, eu adoraria tê-lo como sogro, viu? Para deixar claro aqui, seria uma alegria imensa. Mas isso não impede de um churrasco de domingo aí na Bela Milford. É Ah, só me convidar que eu não, não, subirei. Subirei. não tem a menor Tá? dúvida. Já está convidado. Quando vier, vai dormir aqui Maravilha, em meu casa. cara. Então tá combinado. Renatão, um abraço para ti também, sempre uma satisfação. Meu querido amigo Fabianinha, não, respeito com o Renato. Fabianão, por favor. São Paulino, Tá bom? tricolor. Tricolor. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Sempre uma alegria estar aqui. É um momento de alegria. Sexta-feira, eu admito para os senhores, é um dia assim que na agenda é uma loucura aqui para mim, mas é sempre um motivo de alegria estar nesse programa. Eu gosto demais. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conectado conosco